Pessoal, tudo bem? A gente falou um pouquinho aí do comportamentalismo, do behaviorismo anteriormente. Vinícius, desliga esse celular, cara. Que é isso, mano? Agora sim. E agora a gente vai estudar o John Watson, que é um precursor muito importante do behaviorismo. A gente vai ver aqui alguns pontos importantes do John Watson. E depois, na sequência, nós vamos estudar o Skinner. No John Watson, nós temos o behaviorismo metodológico e depois com o Skinner nós veremos o behaviorismo radical. Mas primeiro vamos falar do John Watson. Primeiro ponto aqui, gente. Então, o John Watson cunhou o termo behaviorismo para deixar claro sua preocupação com os aspectos observáveis do comportamento. Ou seja, o estudo científico do comportamento humano é a preocupação do John Watson. O estudo científico do comportamento humano. Ele se preocupa apenas com comportamentos que possam ser observados, que possam ser mensurados. O behaviorismo supõe que o comportamento inclui respostas que podem ser observadas e relacionadas com eventos que as precedem, no caso estímulos, e as sucedem, no caso consequências. Então, qual é o interesse, o grande interesse do John Watson? Estudar, gente, o comportamento reflexo. Vamos falar um pouco do comportamento reflexo, das bases de pesquisa do John Watson e depois a gente parte para o assunto aprendizagem. Vejam o seguinte, comportamento reflexo. O que é o comportamento reflexo, Vinícius? O comportamento reflexo é aquele comportamento sobre o qual nós não temos controle, tudo bem? Nós não temos controle. O que determina o comportamento? O que determina o comportamento é o ambiente, tá? É o seu ambiente. Com isso, John Watson vai se opor, por exemplo, à eugenia e ao inatismo. Porque para a eugenia, para o inatismo, o ser humano é determinado pela sua herança genética, né? No caso, pela herança genética. Para o John Watson, aquilo que a gente apresenta de comportamento não é determinado pela herança genética. O que nós somos, na verdade, é por influência do meio em que nós estamos, do ambiente em que nós estamos. Então, o comportamento reflexo é isso, é todo comportamento sobre o qual a gente não tem controle. Dá um exemplo aí, Vinícius. Um exemplo. Salivação. Um exemplo, salivação. O animal, o cão, vê o alimento, saliva. Nós vemos uma foto de alimento, de um hambúrguer, de repente, para quem gosta, aí, de uma pizza recheada, linda, maravilhosa, você saliva. Comportamento, reflexo. Um ponto importante para a gente fazer as diferenciações. Com o Skinner, estudando o Skinner, a gente vai falar do comportamento operante. Aqui a gente vai falar do comportamento reflexo. O que mais, Vinícius, que é importante nós sabermos? Vamos falar então das relações reflexas. A gente precisa falar das relações reflexas. As relações reflexas, que são chamadas também de eliciadas, pode aparecer dessa forma lá na sua prova, tá? Ou eliciadas. Ok? Então, essas relações reflexas eliciadas é que envolvem justamente os comportamentos involuntários. Aqui nós vamos encontrar a relação estímulo-resposta. E essa relação estímulo-resposta está na base de um fenômeno muito importante, que é o condicionamento reflexo. Então, base do condicionamento reflexo. Bem, sobre o condicionamento reflexo, o John Watson utiliza aí uma pesquisa importante, que é a pesquisa do Pavlov, né, com o cão de Pavlov. Esse condicionamento reflexo é chamado também de condicionamento clássico, condicionamento respondente ou então condicionamento pavloviano.
Para nós entendermos o que é o condicionamento reflexo, depois a gente vai falar de aprendizagem, nós precisamos considerar aqui, então, a pesquisa de Pavlov. Lembrando, pessoal, que os behavioristas trabalham com pesquisas bem laboratoriais, tanto com animais quanto com pessoas, né? Pavlov, Watson realizam pesquisas com animais e com pessoas. Então, a pesquisa de Pavlov é a pesquisa do cão de Pavlov. Como que funciona? Eu vou tentar ser bem, vamos dizer assim, prático e didático ao mesmo tempo, tá? Então, num primeiro momento, o que é oferecido para o cão na pesquisa? Carne. Então, oferece lá carne para o cão. Qual é a resposta? A resposta é a salivação. Ok? Então, a carne é o estímulo, só que a carne, gente, é um estímulo incondicionado, tá bom? A carne é um estímulo incondicionado. E a salivação é uma resposta também incondicionada. Condicionada. Ok. Qual é o objetivo da pesquisa? Como que a gente cria um condicionamento? Como que se cria um condicionamento? Essa é a grande questão aqui. Ou seja, como que eu faço o cão salivar mesmo sem o estímulo, mesmo sem a carne? A princípio, para o cão salivar, eu preciso oferecer a carne, mas eu quero que o cão salive sem a carne. Tá? Então aí vem o condicionamento. Como fazer isso? Vamos utilizar um outro elemento. Então, num segundo momento, é oferecida a carne mais um outro elemento neutro, que é um sino. A carne mais o sino, N vezes, várias vezes. Várias vezes, oferece a carne, toca o sino, oferece a carne, toca o sino, oferece a carne, toca o sino, o cão saliva, oferece a carne, toca o sino. O sino, a princípio, é um estímulo neutro, tá? Então, num primeiro momento, ele é um estímulo neutro, mas depois de tantas repetições com ele associado à carne, ele se torna um estímulo condicionado. Então, depois de várias e várias vezes, torna-se um estímulo condicionado. O que vai acontecer? Quando o cão ouvir o sino, mesmo que a carne não esteja presente posteriormente, o cão irá salivar. O cão vai salivar. Beleza? Então, essa pesquisa é um exemplo de como se cria um condicionamento reflexo. Tá? Agora, esse caminho explica, sim, algumas ações, alguns comportamentos humanos, mas um número reduzido. Não dá para a gente dizer que o ser humano aprende ou o tempo todo se condiciona dessa forma. Então, tudo que nós fazemos decorre de condicionamento reflexo? Não. Alguns comportamentos sim, tá? Alguns comportamentos sim. A gente aprende por repetição e passamos a apresentar um comportamento condicionado em decorrência daquilo que o meio ofereceu de estímulos, etc. Mas uma boa parte dos nossos comportamentos e das nossas ações, na verdade, não se limitam a essa explicação. No entanto, esse é o estudo do John Watson. Então, vamos voltar lá. Outros pontos. O objetivo, então, do enfoque behaviorista é chegar a leis que relacionam estímulos, respostas e consequências boas, más ou neutras. Foco nos estímulos. A aprendizagem como substituição de estímulos. Então, o que é a aprendizagem? Substituição de estímulos. No caso da pesquisa que nós vimos do cão de Pavlov, que é um exemplo, a carne é o estímulo. Depois, o sino se torna um estímulo. A carne é um estímulo incondicionado. Posteriormente, o sino se torna um estímulo.
Então é como se fosse assim, quando toca o sino, o cão sabe que ele, de repente, está na hora de comer. Seria um tipo de aprendizagem, não é? Então ele saliva, ele sabe que ao tocar o sino está na hora de se alimentar. Houve o quê? Aconteceu o quê aí? Uma aprendizagem, não é? Uma aprendizagem, é uma forma de explicar isso. Aprendizagem como substituição de estímulos. O estímulo condicionado, depois de ter emparelhado um número suficiente de vezes com o estímulo incondicionado, no caso, né, a gente viu lá o exemplo do cão de Pavlov, passa a eliciar, a produzir a mesma resposta, podendo substituí-lo, ok? Então, o estímulo que se torna condicionado lá é o sino. Depois de emparelhar várias vezes o sino com a carne, isso vai produzir uma resposta e vai produzir aquela suposta aprendizagem, né? Bom, comportamento, gente. O que é o comportamento, então, para o John Watson? Significava, em última análise, movimento muscular. Então, o comportamento é um movimento muscular, é uma ação. A fala resultava de movimentos de músculos da garganta. O pensamento era uma fala subvocal, uma conversação silenciosa consigo mesmo. Sentimentos e emoções decorriam de movimentos das entranhas. Então, na verdade, o que nós estamos falando aqui nesse trecho? Que a preocupação do John Watson é com o comportamento observável. Quando há um movimento muscular, eu posso observar, eu posso mensurar. Por que isso está acontecendo? A gente vai buscar estímulos. Agora, estudar as emoções, eu posso, por exemplo, perceber que o sujeito está emocionalmente num estado ou em outro a partir do comportamento. Fazer uma análise interna do sujeito não é de interesse do John Watson, tá? Então, o comportamento, em última análise, é isso, é movimento muscular, é aquilo que eu consigo observar, que é muito importante. Agora, falando especificamente sobre a aprendizagem, vejam lá, aprendizagem para o Watson, aprendizagem é o quê? É condicionamento. Então, a partir da repetição, estímulo, dessa relação estímulo-resposta, 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 a gente pode chegar ao condicionamento. O que é aprendizagem? É condicionamento. Condicionamento respondente, condicionamento clássico. Seres humanos nascem com certas conexões de estímulo-resposta chamadas reflexos. Exemplo, contrair a pupila em resposta a uma luz muito forte. É um reflexo, não é? Nós vimos. O que é um reflexo, Vinícius? Reflexo é algo involuntário, não é? Então é algo sobre o qual nós não temos controle. Aprende-se a responder a novas situações. Então, aprendizagem, o ser humano aprende a responder a novas situações. Com a construção de multiplicidade de novas conexões de estímulo-resposta, mediante o condicionamento clássico pavloviano, conforme nós vimos na pesquisa do pão, que pão, tá louco? Do cão de Pavlov, cada resposta do repertório original de reflexos com o qual nascem os seres humanos pode ser liciada, pode ser produzida por uma grande variedade de outros estímulos. Tá? Então, aprende-se a responder a novas situações. Basicamente, quando a gente fala de aprendizagem, nós estamos falando do seguinte: quando o ser humano nasce, então lá, nascimento, como que ele nasce para o Watson, por exemplo, para os behavioristas? Tábula rasa. O sujeito é tábula rasa, ou seja, o sujeito é folha de papel em branco. O sujeito não sabe nada, não é? No caso, o Watson, ele vai fazer uma pesquisa que vocês devem conhecer já com uma criança, que é o Albert. Ele realiza uma pesquisa com o Albert. Como que funciona essa pesquisa com a criança, com o Albert? Ele mostra um rato, beleza? Então, a questão é essa, mostra um rato. Qual é a consequência? A criança gosta. Então ele foi lá, mostrou o rato para a criança uma vez, a criança gostou do rato. Depois, o que ele faz? Ele acrescenta um outro elemento, ele acrescenta um barulho. Então acrescenta um barulho ou um ruído. Vejam que a criança gostou
do rato. A criança não teve medo do rato. Tá? Ele foi lá, apresentou, a criança brincou, não teve medo, gostou do rato. Agora, ele vai acrescentar um outro elemento, um barulho, um ruído. A criança não gosta do ruído. Tá? Então, agora a gente tem o rato, sempre que apresenta o rato para a criança, ele vem com um barulho, ele vem com um ruído. Como que isso é feito? N vezes. Apresenta-se isso. Não, Vinícius. N vezes. Então, várias vezes, irrita a criança apresentando o rato mais o ruído. O rato mais o ruído. O que na verdade irrita a criança é o ruído. O que acontece, gente? Posteriormente, essa criança, ela não tinha medo do rato, ela passa a ter medo do rato. Então, eu vou colocar aqui, a criança passa a ter medo do rato. Por quê? Porque ela teme, na verdade, o barulho. Essa é a questão, o ruído aborrecia. A criança associa o rato ao ruído e passa a ter medo do rato. Só que ela não passa a ter medo apenas do rato, ela passa a ter medo do rato mais outros animais peludos. E um ponto fundamental, mesmo quando não há barulho. Ok? Então, posteriormente, depois de tanto associar o rato ao barulho, o rato ao barulho, o rato ao barulho, a criança passou a ter medo do rato, passou a ter medo de animais similares, mesmo sem o barulho. Mais uma vez, o que o John Watson quer nos explicar com isso, com esse tipo de pesquisa? Ele mostrou para nós que houve uma aprendizagem. Por exemplo, a criança aprendeu a ter medo de rato a partir daquela situação. O medo não é algo inato. O medo não é algo com o qual nós nascemos. Nós nascemos tábula rasa. Nós nascemos folha de papel em branco. É o meio que vai, a partir dos estímulos, determinar o que vai acontecer com as aprendizagens e com o comportamento. Então, essa pesquisa serve para explicar que a criança não nasceu com medo, ela aprendeu a ter medo, porque num primeiro momento ela gostou do rato, ela não teve medo do rato, tá? Então, no caso aqui, ó, a criança aprendeu a sentir medo. O medo não é herdado, medo é aprendido, assim como outras coisas, assim como outras emoções, não são herdadas, são aprendidas. E como que se aprende alguma coisa? Você está demais hoje, hein, Vinícius? Como que se aprende alguma coisa, né? A partir de um processo de modelagem, tá? Então isso é interessante também, importante para nós aqui também. Então, o que contribui para essa aprendizagem é a modelação do ambiente, que gera a modelação do indivíduo. Modelação do ambiente que vai contribuir para a modelagem do indivíduo, para a modelagem do indivíduo. A aprendizagem, gente, depende disso, ok? A aprendizagem depende disso. A emoção, então, não é explicada abstratamente. O medo é emoção. Ele não é explicado de forma abstrata. Ele é explicado a partir do comportamento apresentado. Então, é a partir do comportamento apresentado que eu consigo explicar
se a pessoa aprendeu a ter medo ou dentre outras coisas, né? Mas o medo por si só não é observado enquanto sentimento no sujeito internamente. Isso não, porque o medo não pode ser observado, mas o comportamento sim. Então, aqui nós temos alguns pontos referentes à aprendizagem, tá? Aprende-se a dar novas respostas. Tá? Então, na verdade, a aprendizagem ela decorre dessa relação, né, entre modelação do ambiente e a modelagem do indivíduo. Aprende-se a responder a novas situações. Aprende-se a dar novas respostas. Novos e complexos comportamentos podem ser adquiridos por meio de uma combinação serial de reflexos simples. Então, um conjunto de reflexos unidos geram comportamentos mais complexos. Reforço e punição. Watson considerava os conceitos de reforço e punição muito subjetivos. Argumentava que aprendemos a conectar um estímulo e uma resposta simplesmente porque os dois ocorrem juntos em contiguidade. Então, o Watson ele não se interessava muito por isso, tá? Por reforço e punição. Por quê? Porque o que acontece? O que é reforço e o que é punição pode ser algo muito subjetivo. Tá? Então, pode ser o que é punição para uns pode não ser para outros, o que é reforço para uns pode não ser para outro. Então, ele não vai se preocupar com reforço e punição, ele vai se preocupar apenas com contiguidade. O que é contiguidade, Vinícius? Ou seja, mesmo que não exista reforço, que não exista nada, se uma pessoa, uma criança, se alguém repetir algo várias vezes, né, sem reforço, sem nada, já é suficiente para produzir aprendizagem. A contiguidade é isso. Sem reforço, sem nada, apenas pela repetição. Eu vou ter que fazer um exame neurológico, não é possível, porque apenas pela repetição é possível aprender, ok? Bom, outra coisa, princípios da frequência e da recenticidade. Isso aqui é importante. O que é a frequência? Quanto mais frequentemente associamos uma dada resposta a um dado estímulo, como aconteceu na pesquisa de Pavlov ou com o garoto Albert, mais provavelmente os associaremos outra vez. Então, quando a gente fala de ambientalismo, associacionismo, são o quê? São pensamentos e correntes do behaviorismo, né? Então, aqui a gente tem o princípio da frequência. Quanto mais frequentemente fazemos associações a uma dada resposta, associamos, né, uma dada resposta a um dado estímulo, mais provavelmente os associaremos outra vez. E recenticidade, quanto mais recentemente associamos uma dada resposta a um dado estímulo, mais provavelmente os associaremos outra vez. Tá? Então, frequência e recenticidade aparece aí nas pesquisas, nos estudos de John Watson. O que mais, Vinícius? Aquisição de conhecimento, explicada por meio de condicionamento clássico. Tratava-se do processo de aprender a dar sequência apropriada de palavras a uma pergunta ou outro estímulo condicionado. Então, resumidamente, a aprendizagem depende. A aprendizagem, na verdade, se trata de condicionamento. Quando acontece o condicionamento, acontece a aprendizagem. Ao apresentar um novo comportamento, né, um novo comportamento, também estamos falando de aprendizagem. É possível apresentar comportamentos diversos. A aprendizagem acontece por repetição. Os estímulos e aquilo que o ambiente oferece é fundamental para que aconteça a modelagem, que é a aprendizagem, a modelagem individual. Então, são todos os elementos que nós estamos vendo aí que estão relacionados a como o sujeito aprende, como o sujeito apresenta um comportamento, constrói um comportamento. Vamos lá, questão. John Watson investigou o sujeito psicológico a partir do quê, gente? A partir do comportamento.
Então, o sujeito psicológico não é investigado a partir da mente, é a partir do comportamento, daquilo que possa realmente ser observado e mensurado. O condicionamento humano foi objeto da pesquisa desenvolvida com um bebê, que foi o Albert, conhecido como Pequeno Albert. Está aqui. Naquele experimento, implantou-se uma fobia na criança através da associação de um estímulo aversivo, som alto, a um estímulo neutro, que eram os animais peludos. O exemplo que se tem lá é do rato. Então, implantou-se na criança, ou seja, a criança aprendeu a ter medo, e isso foi realizado a partir de associação e repetição. Essa conhecida e controvertida experiência foi desenvolvida por quem? Por John Watson. As questões sobre o Watson que eu encontrei de concurso são bem simples. Sobre o behaviorismo, é correto afirmar que então, aceita como válido somente os métodos ditos objetivos, rejeita a introspecção. Parece que é isso mesmo. Adota o conceito de consciência na perspectiva de Watson? Não. O conceito de consciência é adotado, por exemplo, pela psicanálise. Assentou-se em suas origens nas ideias do funcionalismo de Tishner? Não. Funcionalismo e estruturalismo são mentalistas, são correntes mentalistas. O behaviorismo quer superar isso. O livro de Walden foi o marco a partir do qual a abordagem se disseminou na Europa. Não. Atualmente concentra-se em uma única corrente, não, existem várias correntes do behaviorismo. Tá? Então é a letra A. A respeito do behaviorismo, julgue. A abordagem behaviorista clássica enfatiza o papel do ambiente, a modulação do ambiente que contribui para a modelagem do indivíduo, no desenvolvimento dos organismos a partir dos comportamentos manifestos e mensuráveis, certo? Para as teorias comportamentalistas, a aprendizagem é uma experiência que não deve ser entendida como uma resposta a estímulos. Não, a aprendizagem é justamente isso, resposta a estímulos. Aprender é condicionamento, De acordo com o behaviorismo, o ser humano durante sua vida deve ser estudado como produto das associações estabelecidas entre os estímulos do meio e as respostas que são manifestadas pelo comportamento. Sim, então o ser humano, nesse caso, nós estamos nos opondo aí, a partir do behaviorismo, à eugenia, ao inatismo. O que o ser humano apresenta de comportamento, de desenvolvimento, não é fruto de herança genética, mas sim dessas associações. De acordo com o comportamentalismo, os processos de raciocínio e de aprendizagem dos alunos são mais relevantes que os resultados obtidos. Não. O que é relevante é o resultado, é o comportamento. Resultado, no caso do comportamentalismo, é o comportamento que pode ser observado, que pode ser mensurado. O processo de raciocínio não pode ser observado, não pode ser mensurado. Tudo bem? Então, errado. Certo, errado, certo, errado. O John Watson não é dos que mais aparecem nas provas, tudo bem? Mas o que nós vimos aqui servem de base para que a gente estude agora um autor muito importante, que é o Skinner. Então, até a próxima aula. Valeu!